vossa primeira vez, Luzon, sejam bem-vindos. Amém. Finalmente, ao fim de tanto tempo, termos problemas, há um mês para cá que temos tido muitos problemas de internet e muita complicação, mas finalmente as coisas se resolveram. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Eu quero dar a bem-vinda à nossa querida Ana Cunha, à minha tia Alice, ao nosso querido André Martins, à nossa querida Vivi. Muito obrigada por estarem connosco hoje em direto. E que este tempo de partilha, este tempo de estarmos juntos, nós aqui e vocês aí, que seja uma bênção, porque a nossa intenção é que nós sejamos bênção uns para com os outros. Amém? Verdade. Amém? Amém. E eu hoje gostava de deixar um pensamento convosco, é o objetivo destas nossas lives, é deixar alguns pensamentos que vos possam fortalecer, encorajar, motivar durante os dias que se seguem, e esse é o nosso objetivo. Eu hoje gostava de ler em particular um versículo, apenas um versículo, que se encontra em Isaías no capítulo 6 e no versículo 1. E diz assim o versículo: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Isto são palavras do profeta Isaías. Durante este período em que o rei Uzias viveu, Isaías era um dos profetas que estava ativo naquela altura. E eu vou ler mais uma vez aquilo que ele escreveu. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. E a aba do seu manto preenchia todo o templo. Antes de eu falar acerca deste versículo e de vos deixar a tal palavra de encorajamento e de ânimo e de conforto e de consolo e de motivação e incentivo, eu gostava só de deixar-vos o quadro desta época quando Isaías escreveu esta passagem. Amazias era pai do rei Uzias, e a Bíblia diz em 2 de Reis, no capítulo 15, e em 2 de Crónicas, no capítulo 26, vocês podem ler estas passagens e esta história, o rei Amazias tinha feito tudo o que era agradável aos olhos de Deus. Então ele trouxe grande paz e trouxe grande prosperidade ao povo de Israel. No entanto, quando Amazias morre, o seu filho Uzias sobe ao trono. Apesar de Amazias ter feito ao povo e diante de Deus tudo aquilo que agradava a Deus, Uzias fez da mesma forma. A grande questão aqui é que Uzias construiu utensílios de guerra que permitiu ao povo de Israel ser mais prático e ter maiores vitórias e uma maior expressão na guerra contra os povos inimigos. Para além disso, ele construiu fortificações que permitiu ao povo de Israel estar mais protegido. Inventou uma quantidade de coisas que permitiu ao povo de Israel também colher maiores e melhores mantimentos. Então foi um rei que trouxe não só maior segurança ao povo, não trouxe também maior bênção, permitiu que o povo se aproximasse mais de Deus ainda. Então ele trouxe grande honra, grande prosperidade e grande favor de Deus e a graça de Deus sobre o povo de Israel. É verdade que nos últimos dias do rei Uzias, ele pensou que era já poderoso o suficiente e que podia fazer aquilo que ele quisesse. Como que se nós não soubéssemos que quando Deus nos honra e quando Deus nos eleva e quando Deus nos levanta e quando Deus nos abençoa, nós precisamos continuar a ser humildes e reconhecer que o poder continua a vir de Deus. Com o rei Uzias, infelizmente, nos últimos dias do reinado dele, isso não aconteceu. E como ele estava bastante poderoso e pensou que o poder vinha da força dele, então ele resolveu oferecer sacrifícios a Deus dentro do templo, quando só os sacerdotes podiam fazê-lo. Então, porque ele fez isso, Deus atingiu com lepra e ele teve de ser retirado do meio do povo e foi assim que ele morreu. Apesar da morte dele ter acontecido dessa forma, não nos podemos esquecer que ele era estimado pelo povo, que ele era amado pelo povo, ele era honrado pelo povo por tudo aquilo que ele tinha trazido de benéfico ao povo. Era um rei muito estimado e muito amado. Quando Isaías escreve este versículo 1 do capítulo 6, ele escreve numa altura em que o rei Uzias morre, e apesar de ele ter morrido como morreu e nas condições em que foram, o povo sentiu a falta dele.
O povo sentiu desequilíbrio com a morte dele. O povo sentiu-se perdido com a morte dele, sem rumo, sem direção, perdeu o norte, como nós costumamos dizer. E então o povo ficou extremamente angustiado, ficou desesperado, ficou triste, desiludido, frustrado e, como eu disse anteriormente, desequilibrado e sem rumo. Perdeu o norte. E é nesta altura de caos no meio do povo, nesta altura de consternação no meio do povo, de tristeza, de angústia no meio do povo, de aflição, de morte no meio do povo de Israel, que o profeta Isaías diz que neste preciso momento ele viu Deus, o Eterno, sentado num alto e sublime trono. Sabem, isto faz-me lembrar os tempos em que nós estamos a viver. Antes da pandemia ter chegado até nós, antes de toda esta aflição, este caos, esta angústia, esta dor pelas pessoas que se perderam, pelas pessoas que estão acamadas devido a este vírus, por todas as situações que este vírus trouxe e que complicou a questão económica das famílias, o bem-estar das famílias, trouxe descontrole sobre muitas famílias também, muita depressão sobre as pessoas, frustração, ansiedade, incerteza. Então, da mesma forma como quando morre o rei Uzias, o povo se encontrava numa situação de crise, nós também já tivemos uma situação boa antes da chegada da Covid-19. Ao longo deste último ano, nós percebemos que tudo nos fugiu das mãos. E neste tempo em que nós estamos a viver com tanta incerteza, com tanta tristeza, com tanta angústia, com tanta situação difícil à nossa volta, este é o momento certo para nós olharmos lá para cima e vermos Deus, o Eterno, sentado num alto e sublime trono. E quando Isaías viu Deus sentado num alto e sublime trono, Deus desceu até à vida de Isaías e Deus traçou um caminho fantástico na vida de Isaías. Sabem, apesar de estarmos a viver o que estamos a viver, a questão aqui é que não é a crise, nem são estas circunstâncias, nem estas condições que nos vão impedir de continuar a crescer, a prosperar e a termos um alvo definido e um sonho concreto para realizar e para concretizar. Amém? Porquê? Porque da mesma forma como naquele tempo difícil, Isaías viu Deus sentado num alto e sublime trono, da mesma forma como Deus desceu sobre a vida de Isaías e lhe trouxe um caminho fantástico para percorrer. Da mesma forma, neste tempo difícil em que estamos a viver, nós podemos ver Deus sentado num alto e sublime trono e esperar que Ele desça até à nossa vida para traçar neste tempo difícil um caminho que faça sentido na nossa vida. Amém? Mas é preciso nós termos em atenção que da mesma forma como Isaías viu Deus, ele teve de buscar Deus para o ver. Então eu acredito que neste tempo que nós estamos a viver também é uma oportunidade que Deus nos está a conceder como seus filhos, de nós nos podermos aproximar mais dele. Porque se nós formos pensar bem, nós temos vivido um pouco afastados da sua presença, mas este é um tempo de reconciliação nossa com o nosso Pai e ao mesmo tempo um tempo de reconciliação com aqueles que não têm Jesus Cristo para se reconciliarem com o Criador, aquele que fez todas as coisas. Então nós temos aqui dois aspectos muito importantes a levar em conta. O primeiro, nós construirmos ou reconstruirmos o nosso relacionamento com Deus e levarmos aqueles que não têm Deus a construir o seu relacionamento com Deus, que é o Criador da vida deles. Amém? Mas aquilo que eu queria deixar muito brevemente sobre a vossa vida é que, apesar de estarmos a viver o tempo que estamos a viver, é possível vermos Deus sentado num alto e sublime trono e esperar que Ele deixe sobre a nossa vida e que trace um caminho que faça sentido em nós neste tempo difícil em que estamos a viver. Então esta é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para vocês nesta hora e que vocês pudessem pensar nela hoje, amanhã, porque na quinta-feira estamos cá novamente para vos trazer mais uma palavra de encorajamento e de ânimo. Então, não te frustres, não desanimes, não te stresses, não deixes que a angústia ou a incerteza ou a ansiedade possam chegar à tua vida. Não permitas isso. Porquê? Porque se tu buscares Deus ao ponto de o veres, tu vais encontrá-lo e
Ele vai aparecer e Ele vai agir na minha vida, na tua vida, na nossa vida, e nós vamos ver os milagres de Deus a acontecer na nossa vida, as bênçãos dele a percorrerem-nos atrás de nós e a nos alcançarem. Amém. E nós vamos ver o favor de Deus sobre a nossa vida. Mas o favor de Deus sobre a nossa vida acontece para nós darmos testemunho daquilo que Ele tem feito em nós e para nós darmos testemunho ao nosso próximo de que é possível Deus fazer com eles o mesmo que faz connosco. Então, anima-te, encoraja-te, motiva-te, sacode o pó, ok? Porque este é um tempo que Deus está a trazer à nossa vida para nós sermos abençoados por Ele, para nós o vermos e para nós nos reconciliarmos com Ele. Então Deus ricamente te abençoa, mas nós ainda queremos orar contigo. Amém? Amém. Vou deixar Amém. É engraçado que eu tinha acabado mesmo há pouco de escrever no chat. E Deus diz na sua palavra, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então tudo depende da nossa posição. Deus faz, Deus sempre faz, mas Ele espera de ti e de mim uma atitude, uma posição. Assim como quando foi o povo do Egito, quando se chegou diante daquele mar, não é, vermelho, e tinha todo o povo de Israel estava ali diante daquele mar e tinha os egípcios todos atrás dele para os matarem. A única coisa que Deus disse foi, marchem. Diz ao povo para colocarem o pé no mar e ele marcha. Então, Deus espera de mim e de ti essa mesma postura, essa mesma atitude de agir. Amém? E vamos orar? Amém. Amém. Paizinho, muito obrigada por esta tarde. Te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão a assistir, a nossa querida Ana, nosso querido André, Senhor, a nossa Flor Bela, a nossa querida Vivi, Amém. Senhor, a nossa querida Tia Alice, ao pastor Diogo, muito obrigada, e por todos os outros, Senhor, que aqueles que ainda virão ver mais tarde. Senhor, que nós tomemos esta oportunidade, Senhor, deste momento tão difícil que estamos a viver, que sejam oportunidades de chegarmos mais e mais a Ti, que sejam oportunidades de falarmos de Ti a outros e mais ainda, Senhor, que sejam oportunidades, Senhor, de mostrarmos pelo nosso exemplo, não de palavras, mas pela nossa postura diante das circunstâncias. Amém. Senhor, porque não são as circunstâncias que nos definem quem somos, mas o que nos define é aquilo que Tu nos dizes, Senhor, que está na Tua palavra. Verdade. Senhor, que a nossa voz possa ser conhecida nos céus. Senhor, em nome de Jesus, toque em cada vida, vai em cada lar. Senhor, e que este tempo seja um tempo que Tu possas Te revelar, Deus, de uma forma tão profunda, de uma forma tão extraordinária, Amém. como nunca antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, verdade, Amém. Deus. Senhor, nós queremos nesta hora, Deus, na Tua presença, deixar não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão connosco a assistir, Deus, a participar, Senhor. Pai, todos os nossos irmãos em Cristo, Deus, que não se encontram aqui, mas que, Senhor, estão no seu trabalho, Deus, estão no seu dia-a-dia, no seu labor. Pai, nós queremos pedir-te em nome de Jesus para que Tu possas estender o Teu braço sobre as suas vidas, Deus, e Tu possas trazer proteção sobre eles, possas trazer, Senhor, segurança sobre as suas vidas. Aleluia. Te pedimos para que Tu possas dar ordens aos Teus anjos, Senhor, para se acamparem à nossa volta, à sua volta, Deus, para que o inimigo que queira vir em qualquer tempo e em qualquer altura não possa chegar até eles, Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que Tu possas trazer ao nosso interior, de todos nós, a consciência de que precisamos estar contigo, precisamos buscar-te, precisamos, Deus, entregar o nosso coração na Tua presença, meditar na Tua palavra, viver a Tua palavra, deixar que ela penetre no nosso coração e que ela crie raízes que nos transformem, que nos mudem, que nos moldem, que nos restaurem, Deus, que nos ajudem a traçar o caminho certo para a nossa vida, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que isso possa acontecer para que nós possamos ver-te, Deus, porque Tu estás aí em cima, mas estás tão perto de nós quando Te temos no nosso coração. Deus, que neste tempo, Senhor, em que estamos ainda confinados, Deus, e mesmo depois do desconfinamento, que nós possamos ter esta consciência de querermos e desejarmos continuar a ter a Tua presença, a buscar a Tua presença, Deus, a conhecer-te, Senhor, como Tu mereces, Deus. Que nós possamos olhar para Ti, nós possamos ver-te sentado num alto e sublime trono, Deus, e que nós possamos esperar porque Tu no Teu tempo deixas até a nossa vida e Tu possas encher a nossa vida da Tua presença, do Teu Santo Espírito, de bens. Tu dizes na Tua palavra em Efésios, Deus, de que Tu, Senhor, nos tens liberto do cativeiro, Tu nos tens livrado, Deus, de todo o laço do passarinheiro. Pai, Tu tens sido connosco, Senhor, e Jesus, ao vencer o diabo na cruz, permitiu que todos os grilhões e que todas as amarras pudessem ser lançadas para fora da nossa vida. E Tu dizes na Tua palavra, Deus, que Jesus Cristo distribuiu dons espirituais ao homem e benefícios, Senhor. Que esses benefícios e esses dons possam chegar à nossa vida enquanto Te adoramos,
adoramos, enquanto te buscamos, enquanto meditamos na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos deixar a vida de todos aqueles que neste momento se encontram enfermos, Deus, seja por qualquer tipo de enfermidade, seja por causa da Covid-19. Senhor, nós te pedimos para que o mesmo sopro de vida que sopraste nas narinas de Adão e que lhe deu vida, da mesma forma que esse sopro, Deus, possa ser soprado na vida de todos aqueles que se encontram enfermos nesta hora, Senhor, e tu possas desprender e libertar, Senhor, a tua cura sobre a vida, sobre o corpo, sobre a saúde de todos aqueles que se encontram enfermos nesta hora, Senhor. Pai, sabemos que o diagnóstico dos médicos muitas vezes pode ser favorável, Deus, mas continuamos a contar contigo para trazer cura, mas muitas vezes os diagnósticos não são favoráveis e muitas vezes são impossíveis, Deus. Mas, Senhor, aí é quando o teu milagre acontece de uma forma mais forte e poderosa. É quando, Pai, o impossível o homem não pode fazer, mas tu podes. E nós confiamos em ti, Senhor, para poderes ser com aqueles que se encontram neste momento com a Covid-19. Pai, liberta-os e livra-os em nome de Jesus e restaura a 100% cada uma das suas vidas, Deus. Mas também te pedimos, Senhor, para que tu possas dissipar todo o cancro, Senhor, toda a doença dos ossos, da coluna, Senhor. Pai, a surdez, a cegueira, Deus. Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem prendido as pessoas de viverem uma vida plena, Senhor, por causa da doença, te pedimos para que possas trazer cura sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, nesta hora, Deus. Traz um livramento, traz um escape financeiro na vida dos teus filhos, Deus. Pai, traz, Senhor, uma vitória, Deus, profissional, Senhor, para aqueles que se encontram desempregados nesta hora, Senhor. Que, Pai, possa vir até eles o emprego certo, Senhor. Te pedimos para que todos aqueles que têm negócios nesta hora não deixem de os fazer, Pai, que eles continuem a ter os melhores fornecedores, os melhores clientes e possam realizar os melhores negócios, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Faz-nos entender que aquilo que nós temos és tu que nos dás, Deus. Faz-nos entender que aquilo que temos não é para nós, é para nós partilharmos e distribuirmos com o próximo, Senhor. E assim tu nos concedes uma maior bênção. Pai, em nome de Jesus, sê com todos nós neste dia, Pai. Guarda-nos, abençoa-nos, protege-nos, Senhor. Pai, e que ao longo desta semana tu nos possas conceder oportunidades e que nós também possamos procurar oportunidades para podermos tocar a vidas daqueles que nada têm, para podermos tocar na vida daqueles que não te têm, para podermos tocar na vida daqueles que precisam de uma palavra amiga, que precisam de um consolo, de um conforto, que precisam de ouvir a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, para que nos seus corações uma nova vida possa nascer. Pai, muito obrigado por todos os líderes da nossa nação, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, todos os ministros que o acompanham, Deus, todos os presidentes de junta de freguesia, de câmaras municipais, todos os intervenientes, Pai, neste tempo em que é necessário decisões sábias na nossa nação. Te pedimos por todos eles, Pai, e de uma forma sobrenatural, faz chegar a eles a tua sabedoria, para que tudo possa acontecer de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Vai levantando gente, Pai, com influência no meio da tua igreja, no meio do teu povo, que possa chegar até eles e possam ser conselheiros, Pai, na vida destes nossos líderes, em nome de Jesus. Pai, para a honra e glória do teu nome, te pedimos nesta hora, para que tu possas abençoar a nossa nação, para que tu possas trazer cura sobre a nossa nação, para que possas trazer restauração sobre a nossa nação, para que possas trazer salvação sobre a nossa nação, para que a nossa nação possa ser uma daquelas neste mundo que pode-se declarar que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Muito obrigado, Pai, e nesta hora te agradecemos, Senhor, porque tu és aquele quem nos dá a vida, e muito obrigado, porque no tempo difícil em que estamos a viver, tu tornas as coisas mais fáceis para nós. Pai, muito obrigado por aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Ainda que nós possamos cair, nós nos levantamos e permanecemos de pé, porque nós não confiamos em carros, porque nós não confiamos em cavalos, porque nós não confiamos na nossa força, nem confiamos naquilo que somos ou temos, mas nós confiamos, temos fé, esperança e confiança em ti, que és o Deus das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por a honra e glória do teu nome. Queremos dizer-te e terminar da melhor forma, Deus. Nós te amamos, nós te queremos e nós te desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Era esse o versículo constantemente que fervilhava aqui dentro. Então, ser como este povo em que confiam em Deus, que sejamos este povo que no meio das circunstâncias nós possamos ver Deus agir de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém? Muito obrigado por terem estado connosco. Estamos desejosos da próxima quinta-feira e que Deus ricamente vos abençoe. Partilhem, espalhem esta live, tá bom? Acompanhem-nos no Facebook em Nike Torres Vedras, acompanhem-nos no YouTube em Nike Torres Vedras e no Instagram em Nike Torres Vedras.